boa noite, pessoal. Boa noite. Yane, Aqui, seja bem-vinda, nossa convidada. Tudo bem, Anne? Boa noite, Renata. Tudo bem? Prazer em conhecê-la, Yane. A gente Seu co- está muito feliz de você ter recebido o convite, né, de você ter aceito estar aqui. Afetivamente, JP, seja bem-vindo. Oi, substituto, Saliana Marcelo. Muito bem-vindo, gente. Hoje essa live está mais que especial, junto com a Yane, né, que aceitou. É uma honra para a gente receber você aqui, que vai nos trazer um conteúdo aí tão bacana junto, né? Psicologia, fisioterapia e psicomotricidade, né? Psicomotricidade. Pedro, Denise, seja bem-vindo, todos. Vou primeiro me apresentar quem não conhece. Eu sou Renata, sou professora da Academia do Autismo, né? Eu trabalho com crianças com autismo já tem bastante tempo e tenho mestrado, né, na área de neurociências pela PUC do Rio. Amo muito minha profissão e eu tenho aqui hoje a convidada Yane Bezerra, que vai se apresentar para a gente, vai contar um dela, do que ela faz. Ela tem um Instagram bem legal, com bastante proposta aí de evolução para crianças com autismo. Então, tudo que é bom a gente tem que divulgar, compartilhar sem moderação, né, Ione? Isso é o Tudo que eu pelo sempre falo, né? autismo. Conhecimento, né? O tudo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Até porque o pouco que a gente sabe pode ser o muito de outra pessoa. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Iane, eu sou fisioterapeuta, psicomotricista e sou mãe de uma criança autista. Então, de uma criança autista e uma típica, né? Eu tenho Júlia, que tem 9 anos, que é uma criança típica. Então, assim, eu tenho a experiência de uma maternidade típica. E Pedro, que hoje tem 5 anos, que está dentro do espectro. Então, o diagnóstico de Pedro veio quando ele tinha 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7, 8 meses. Uhum. E assim, depois do diagnóstico, né? Aí a vida da gente, a minha vida foi mudando, foi mudando. Eu era instrutora de Pilates, sempre trabalhei com Pilates. E comecei a Bacana. estudar, porque eu achava que eu precisava. Eu não sabia o que era autismo. Então, assim, foi aquela coisa que caiu de paraquedas mesmo. Eu não tenho nenhuma. Não tinha na época nenhuma amiga que tivesse um filho autista, não tem nenhum autista na família, então eu não sabia nem o que era autismo. Só o que a gente via na televisão, aquelas reportagens que passava de vez em quando. Mas eu percebi que eu precisava entender, que eu precisava estudar. Então foi aí que tudo começou. E eu comecei a diminuir, né, a quantidade de horas que eu trabalhava no Pilates, porque eu tinha que acompanhar ele na terapia. Então, eu que levava ele para as terapias, e eram sempre muitas terapias, né? Assim, eu saía de casa quase todos os dias, e eu tive que diminuir minha carga horária de trabalho. Aí foi aí que surgiu o Alegramente, né? Que na verdade o Instagram ele surgiu para venda de materiais estruturados. Então eu tinha que Bacana. completar essa renda. Assim, a gente tem que a gente tinha que fazer dinheiro de alguma forma. Sim, Então o custo, né, das terapias são caros, sim. e eu sabia que ele precisava. Então, assim, Pedro era uma criança que, na verdade, eu não achava que ele tinha nada. Normalmente, o pai que acha que a criança não tem nada e a mãe que fica catando alguma coisa, né? E aqui em casa foi o contrário. Meu marido que percebia, e não tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente. Eu disse, não, ele só não fala. Eu falava. Porque realmente ele Uhum. tinha um atraso de fala grande. E eu sabia que ele tinha um atraso de fala. E, Ele não e eu dizia, falava não, mas uma palavra assim, Ione, com 1 ano e meio, assim, não formava, como é que era? Nada. nada, nada. Era quando ele era bebê, antes de 1 ano ele ainda balbuciava, era mamá, 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 mamá. Mas quando ele completou 1 ano, ele simplesmente não falava nada. Eu não sabia a voz de Pedro, só o choro dele. A voz não, ele não falava nada. Então, assim, Uhum. ele teve, em relação à linguagem e comunicação de uma maneira geral, ele teve sim uma regressão. Eu vendo os vídeos antigos, porque a gente não lembra, né, de bebezinho, bebezinho, mas Uhum. eu vendo vídeos antigos dele engatinhando, dele sentado, ele tinha contato visual, ele tinha essa questão da reciprocidade social, ele imitava. Ele batia palmas, a gente fazia algum movimento facial, ele imitava.
e foram habilidades que ele perdeu, que a gente teve que começar do zero. Então, assim, quando a gente fez o diagnóstico, eu comecei a fono, a primeira coisa que eu comecei foi a fono, antes de ir no neuropediatra, porque até para ir para o neuropediatra, né, é uma fila de espera, a gente marca, espera 2, 3 meses, ou até mais para uma É consulta. verdade. Eu sabia que ele ia precisar de fono, porque, para mim, a única coisa que ele não fazia era falar, o resto estava tudo ok. Então, eu comecei a fono com 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 8 meses eu fui para a TO, porque a fono já tinha me orientado dessas questões sensoriais. Aí ela falou assim, ele tem alteração sensorial. E eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, e é porque eu sou da área de saúde. E eu não sabia o que era isso. Então, assim, foram os momentos, né, que eu realmente disse, não, eu vou ter que sentar e estudar, porque era uma linguagem que eu não conhecia, eram termos que eu não entendia, e o mínimo que eu tinha que saber era o que estava acontecendo com meu filho. E o baque mesmo, né, que veio depois que a ficha caiu, quando a primeira analista veio avaliar ele. A gente contratou uma analista, ela veio de São Paulo, passar aquele semana aqui fazendo a avaliação, e ele não tinha VibMap, ele zerou o VibMap. E eu não sabia o que era VibMap. Então, assim, isso foi depois que caiu a ficha, eu disse, meu Deus do céu, eu tinha uma criança que não fazia nada. E que na minha cabeça ele só não falava. E assim, foi um período bem difícil, bem difícil. Então, assim, tanto para mim como para meu marido, a gente passou várias noites estudando e pesquisando, eu na minha área, ele na área dele, para a gente tentar entender o que estava acontecendo, mas foi eu só fazia chorar. Resumindo, eu só Imagino. fazia chorar. Então, assim, eu me apeguei nessa questão de estudar mesmo, para poder, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E ele já fazia acompanhamento com fono, já fazia acompanhamento com TO e já tinha analista de comportamento. Mas desde sempre, eu sempre levantei essa bandeira desde o começo e continuo levantando da participação dos pais. Com Porque sempre certeza, que eu somos duas olhava, sempre que eu olhava, eu disse, não, meu Deus, essa criança ela está evoluindo bem. Ou então a gente sabia de alguém, de algum caso que a criança estava dentro do esperado para a idade. Se a gente for atrás, é porque a família está por trás. A família é uma família participativa. Isso Os faz toda a pais, diferença, né? Até nos artigos científicos a gente vê o quanto que a evolução até é muito maior e melhor quando os pais aplicam a aba, não sim. só os terapeutas, né? Não terceirizar isso para só os terapeutas, porque eu estou pagando ou porque o meu plano está cobrindo tudo. Mas é a Não. responsabilidade de ser o agente dessa mudança junto com os terapeutas. Então, os Até pais, porque o treinamento de pais hoje já é prática baseada em evidência. Já tem total, muito artigo falando sobre isso. A diferença que exatamente. faz a participação dos pais, né, dentro da terapia de uma forma geral. Não só dentro da parte da análise do comportamento. Eu sou aquela mãe chata mesmo. Quem foi terapeuta de Pedro, a gente já trocou, né, de equipe algumas vezes, já trocou de profissional. Mas quem já passou por mim sabe que eu realmente sou aquela mãe chata que pergunta, que quer entrar na sessão, que quer a lista de objetivos, o que é que está sendo trabalhado. E eu acho que é assim que todo mundo tem que ser. É Quem fala importante estar comigo, eu digo, acompanhando de perto, ter informação até para minimizar o sofrimento, né, Iane? Porque às vezes os sim, pais chegam no consultório e falam: o que está fazendo com meu filho? O que foi trabalhando na sessão? E aí você não tem informação, não sabe para onde ir. Então, você se informar, a sua história me espelha em seguintes pontos, assim, de buscar informação para ajudar na evolução, contribuir, porque o ABA, ela é essa repetição de comportamentos, né, adequados, de modelação de comportamento inadequado, quebrar, minimizar ao máximo, né, substituir comportamentos inadequados por comportamentos funcionais, né, equivalentes. Por exemplo, uma criança que faz birra, ensinar a fazer pedidos. Uma criança que tem seletividade alimentar, quebrar isso cada vez mais, né, através da análise de comportamento aplicada, as técnicas, né, que a gente sim. utiliza.
E é importante falar também que essas técnicas, não só o analista usa, todos os profissionais, fono, TO, psicomotricista, todas as pessoas que trabalham com a criança autista devem usar as mesmas estratégias, o mesmo vocabulário. Então, esses conhecimentos são importantes para qualquer pessoa que tenha convívio com aquela criança. Perfeito, porque a gente segue, né, após aplicar, por exemplo, você colocou aí o VB-MAP, né? O VB-MAP, ele é importantíssimo para avaliar os marcos do desenvolvimento, né? Principalmente para crianças não verbais, no caso, né, do teu filho que não tinha um comportamento verbal 1 ano e pouco. Então, a partir dos marcos ali, o que vocês iam fazer? Espera aí, não está olhando, não está falando? Então, vamos montar um currículo de habilidades iniciais. Então, primeiro, vamos dar exemplo, contato visual. Então, todo mundo estimulava o contato visual, mostrava aquilo que era reforçador perto da zona do olho para a criança te olhar. Então, todos vão fazer, a TO vai fazer isso, né? Todos, pedagogos na escola. Então, é isso que é esse poder, né, de você fazer a mesma coisa, mesmo segmento, é o que vai fortalecer a mudança do comportamento. Essa probabilidade, esse reforçamento positivo que vai se repetindo, vai consolidando aí na memória de trabalho, a memória de curto prazo da criança, até ficar na memória de longo prazo, até ela daqui a pouco fazer sem precisar de ajuda, né? Primeiro vai tendo muita ajuda, né, Iane? Depois vai diminuindo até fazer de forma sozinha, né? Aí, o que foi que aconteceu, né? Voltando aqui para a história de como começou, aí à medida que eu ia fazendo, comecei a fazer fiz o curso do PECS, fiz o introdutório do Denver, fiz a capacitação em aba, aí eu fui fazendo, e eu comecei a postar informações aqui no Instagram, levando conhecimento, tudo que eu aprendia eu passava, Aí quando foi no início da pandemia, no ano passado, aí várias mães, como todo mundo, né, ficou sem escola, sem terapia e sem saber o que fazer com as crianças. Então, dentro de casa. Aí eu percebi como essa questão do treinamento de pais não acontecia, né? Porque ninguém sabia o que é que o filho fazia em consultório, ninguém sabia de nada. Tava lá a criança em casa sem saber o que fazer. E várias mães vieram pedir minha ajuda para faz um curso para a gente saber o que é que deve ser feito. E eu comecei a fazer um curso online. Comecei com um grupo fechado no Instagram, com 20 mães, e quando foi no final do ano passado, eu abri um curso realmente maior numa plataforma. E uma coisa que me chamou a atenção no curso é porque o curso, na verdade, é desenvolvendo motricidade fina, onde eu falo desde a base dos elementos psicomotores, né, de tudo que é necessário a criança desenvolver na parte motora, até chegar na motricidade fina e na escrita. Então, o que acontece? Várias perguntas, né, várias dúvidas, não era em relação à parte motora, era em relação à parte comportamental. E o que acontece? Se minha criança faz isso, se minha criança não permanece sentado, e minha criança, o que é reforçador? Então, que era aquele vocabulário que eu também não sabia, que eu não entendia. Então, no curso, eu coloquei cadeia de suporte, eu falei sobre a importância do contato visual, e agora, nesse próximo curso que vai ter, eu coloquei generalização, coloquei dicas, coloquei economia de fichas, porque são coisas dentro da análise do comportamento que vão ajudar a desenvolver qualquer habilidade, inclusive a parte motora. E que pouca gente sabe, tipo assim, muita gente tem um preconceito, que eu também tinha. Aba, meu Deus, o que é aba? Aí a gente vai pro Dr. Google, né? Então, como qualquer coisa que a gente vai pesquisar, tem sites de qualidade e sites que não tem tanta qualidade assim nas informações. E uma coisa que eu sempre falo é busquem sites confiáveis. Porque eu já busquei, né, procurei em vários sites que, enfim, era uma desinformação. É um desserviço, como o povo fala. Principalmente em relação principalmente em relação à análise do comportamento. Então, assim, hoje eu estou fazendo a pós em análise do comportamento, justamente para entender melhor. Eu não tenho intenção de ser analista do comportamento, mas eu acho que o caminho para a gente conseguir ganhos em várias outras áreas
é através do comportamento. Então, quanto mais eu souber de estratégias, quanto mais eu souber sobre as aplicações de programa, melhor vai ser para eu poder acompanhar. E outra coisa também importante, né? Saber o que fazer na ausência do profissional. Porque hoje, Principalmente nessa pandemia, né, que colocou todos os pais ali diretamente com o filho com esse desafio. Por sim, exemplo, os pais, por exemplo, mas eu sempre deixei para os terapeutas, esses, né, que fazem assim, o que é analisar a função do comportamento, que linguajar é esse? Né? Então, às vezes, você aprender isso, essa pandemia nos fez também a ter essa nova forma de lidar, né, com a vida e com os filhos, né? sim. Como eu vou aplicar a análise de comportamento aplicada em casa, né? E outra Então, coisa também, eu acho que é um às desafio vezes, aí. não só por conta da pandemia, mas muitas famílias não têm condições de arcar durante muito tempo com a terapia, ou vão por conta, tem, né, liminar judicial para custear. Mas e aí, se de uma hora para Saúde. outra? Várias amigas minhas perderam liminar de uma hora para outra e ficaram com a mão na cabeça, tendo que escolher o que é que vai fazer e tendo que aprender o que não poderia pagar. Então, é muito importante a gente saber o que fazer, Nossa, saber o muito que é que a criança fundamental isso. precisa. Perfeito. O que você está conscientizando aqui é muito importante, porque se você não tem as técnicas, não domina, como que você vai poder ajudar, né, seu filho, sua filha? Sim. Então, E fazer dar esses. continuidade é o que está sendo feito já, né? Exatamente, dar continuidade. Igual no caso, né, do teu filho que você reporta, ele com 1 ano e pouco, né, parou de falar, né? Ele falava, ele Sim. chegava a falar ou Ele nunca balbuciava só. Era balbuciava. mamamá, mas só balbuciava. Exatamente, porque eu falo isso sempre nas lives, né? É, o período de 2 a 3 anos, acho que você deve ter estudado também, né? Você que é uma mãe super dedicada, que a gente já percebe isso, né? Parabéns, né? Você colhe bastante os frutos aí. Eu acho lindo, sabe o que eu acho especial, gente? É quando a gente pega isso e torna um propósito de vida, de ajudar as pessoas, que é o que a gente percebe aqui nessa live. Assim, você vê que quando a gente percebe que o profissional é assim, não é só uma mãe, né? Uma mãe que ama o que faz e ama ajudar as pessoas. Então, Sim, isso aí faz a diferença. Então, esse canal, esse momento, essa sala aqui, é para a gente conscientizar. Vamos olhar os sinais que a Ana está falando. Por isso que a gente sim. chama as mães aqui. Quais os sinais? Fique atento. Não está falando? Ponto de cuidado. É 1 ano. É. Está atrasado? Vamos prestar Não, e atenção. depois que eu comecei as terapias, né, que eu comecei a fono, aí eu fui observando e fui estudando e fui percebendo outras coisas, né? Pedro, ele não mastigava, na verdade, ele não abria a boca na introdução alimentar, né? Era aquela coisa assim, ele não gostava que pegasse no rosto dele, ele tinha uma hipersensibilidade orofacial grande. Ele era uma criança que se engasgava. E depois que eu vim saber que isso era hipotonia, né? Era aquela criança que quando corria a bochechinha tremia. Hipotonia de face. E é comum no autismo ter hipotonia, né? Ter essas questões motoras, né? A coordenação motora global, até fina mesmo, porque, por exemplo, nas escolas, a gente, para alfabetizar, existia muita assim, dificuldade, por exemplo, criança que fica na estereotipia, fica rodando lápis, e aí não consegue pegar o lápis, né? Então a gente usa aqueles adaptadores, não sei se você vê, de borracha, assim, bem Uhum. legal, que ajuda. E é um trabalho, gente, de formiguinha, que aí, É, insistindo, eu vejo eu olho assim, diante das situações, eu vejo o poder da inteligência emocional de insistir, persistir e ser moldado, porque eu tenho certeza que a gente não é o mesmo, né, depois de viver a sim, experiência com o autismo. O que mais me chama atenção em toda essa live é essa conscientização fantástica que você está dando aqui sobre a questão de se aprofundar no conhecimento de ABA, de pais e mães não terceirizar só para os psicólogos, mas praticar os conhecimentos que a gente passa, as dicas, que fisioterapeutas, né, você sim, psicomotricistas possam estar passando e replicar, porque o conhecimento, gente, é assim, se a gente não praticar, ele, né, ele morre, então a gente precisa o tempo sim. todo estar praticando. E esse tempo que você falou de 2 anos a 3 é um período muito crítico para a aprendizagem, né?
É o período onde ocorre a poda neural, eu sempre falo isso, é onde o cérebro ele vai criar ali o potencial de conexões, né, da sinapse, onde ele vai olhar, vai ver vários potenciais de aprendizagem ao seu redor. Só que no cérebro do autismo existe essa dificuldade, né? Existe essa alteração nessa informação. Ele está reportando aqui, o meu amigo André, da PUC. Ei, André, fez live comigo, fez mestrado lá na PUC, também neuropsicologia. Quando fica mais velha é que os pais notam atraso. Na dúvida, não espere, busque um especialista. Isso aí, André. E outra Não coisa, espere. a primeira neuro que a gente foi, ela mandou a gente esperar. Não, vai fazer fono, não, ele não tem nada, só tem atraso de fala. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu digo, não é só... E porque eu já vinha estudando, já fazia o quê? 3 meses que ele fazia terapia, e eu já vinha estudando. E eu já tinha... E como a fono me alertou sobre essas alterações sensoriais, eu comecei a prestar atenção. Ele não gostava de pegar em algumas texturas, não gostava de pisar em algumas texturas. Essa questão alimentar, né? Sempre foi, ele tem até hoje seletividade alimentar. Então, eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Então, assim, eu fui pro pediatra, que mandou eu esperar e colocar na escola. Fui pro primeiro neuro, que disse que era atraso de fala e que continuasse a fono. E não satisfeita, aí eu fui para uma segunda opinião de uma neuro. E realmente, quando eu cheguei lá, com todos os relatórios, eu já cheguei com o Bera, né, que como a gente chamava, ele não olhava, a gente fez o exame auditivo, né, para saber se tinha algum déficit auditivo e não tinha nada. Então, ela já fechou o diagnóstico, porque fez o exame, a avaliação clínica dela, né, e ele realmente não respondia nada, não interagia nada, não tinha interesse por nada. E aí foi bem difícil. Eu moro em João Pessoa, né? A neuro que a gente foi em Recife, que é 120 quilômetros daqui. Eu vim de Recife até João Pessoa chorando, porque, tipo assim, era uma coisa que a gente sabia que poderia ser, só que quando falam que e você sai de lá com um laudo na mão, né, dizendo que sua criança é autista e as terapias que ela precisaria fazer, é bem diferente, assim. É uma coisa mais concreta, né? Uma coisa é você achar que seu filho tem uma coisa, outra coisa é outro profissional confirmar e dar um laudo que ele tem. E vários Então, pensamentos vêm, né, assim, né, de preocupação, acredita assim, o futuro, né? O que vai ser o medo também, né, Iana, assim, o preconceito, o que pode passar na sociedade. Então é importante a gente muito questionar e blindar a mente, porque muitos desses pensamentos aí atrapalham o enfrentamento, né, do autismo. Existem muitos pais, às vezes a gente recebe no consultório, que não aceitam o diagnóstico, que vai em 7, 10 neuro. Eu acho importante, acho que a lição da tua história está trazendo também, é também não ficar só refém apenas de um profissional. Igual você falou, tiver que trocar, tiver que vir em outras fontes, eu vou, até achar a verdade. Acho que essa insistência, eu acho isso importante. Assim como médico, eu estou passando mal, não fico refém só de uma palavra. É importante, sim, ouvir, ver, porque os médicos podem ser assertivos ou não. Pode ocorrer, né, de estar tudo certo, ou às vezes ter algo que você vai descobrir só depois com outro profissional. Mas nunca estar refém de um, acho que sempre buscar as ajudas e aceitar, porque o quanto mais você sabotar, não tem nada, né? Olha, só uma questão disso, né? mas Meu eu filho... tinha todas as desculpas, viu? Eu era daquelas, não é porque ele tá com sono, não é porque ele tá com fome, não é porque ele não comeu, não é porque... Sempre tinha um porquê daquele comportamento. Ele chorava ou ele fazia alguma coisa. Não, é porque eu tinha todas as desculpas. Então, eu entendo quem também tem. Então, Passa, né? A gente fica tentando fazer aquela leitura, né, mental. Eu acho que é por causa de... Existe muito essa questão, né, assim, gente, eu acho que é porque meu filho está assim, sabe? A gente tem que olhar sempre, né, como você está reforçando aqui com a gente, a ciência. O que a ciência diz? Né? O que a sim. análise de comportamento aplicada fala, né? Diante desse atraso de fala, diante dessa falta de contato visual. Então, a gente ir na base científica é muito mais assertivo. Você fez toda a parte que precisava, né? Fez o exame Bera,
descartou, né? Fez todas as Sim, a gente hipóteses. fez os exames genéticos também para descartar alguma outra O coisa. síndrome do X frágil, por exemplo, né? Existe uma correlação muito forte, né? Crianças, né? Pessoas com autismo ter, né? A síndrome do X frágil, né? Geneticamente. Então, isso também Sim. é comprovado em artigos científicos. Então, É que, geralmente na faz verdade, os esses exames exames para é ver. mais para descartar outras possibilidades, né? O autismo, ele não tem um exame que faça, que feche o diagnóstico, Sim, nem um exame de sangue, nem um exame de imagem, mas ainda os não, exames são né? importantes para Sim, descartar outras coisas. com Então, certeza. assim, a gente fez todos os exames que precisavam ser feitos, mas fechou o diagnóstico com o exame clínico e os relatórios dos profissionais que já vinham acompanhando ele. Mas hoje, né, o calo de Pedro ainda é a questão da comunicação. O ano passado a gente fechou o diagnóstico de apraxia, né? E ele tem uma apraxia bem característica mesmo, assim, de topografia de fala, de inconsistência de fonemas. Então é uma coisa que o ano passado eu fui estudar apraxia. Fiz o curso Não, de com apraxia certeza. da abapraxia, mas sempre usando a parte comportamental. Então, inclusive, essa parte da análise do comportamento, para mim, foi tão importante que a elaboração dos materiais eu faço de acordo com o que eu aprendi na parte dos programas, né? De elaboração de estímulos. Então, grande parte dos Bacana. materiais que eu comercializo hoje foram programas ABA de Pedro, dos Nossa, primeiros programas ABA dele. Mas a gente segue firme aí na estimulação da fala e comunicação. Hoje ele fala palavras soltas, ele não consegue, para ele é mais difícil essa questão do planejamento da frase, né? De planejar 2 ou 3 palavras, é bem mais difícil. Depois que eu comecei a intensificar a parte motora dele, o planejamento motor global, porque aí eu comecei a entender que o planejamento motor oral só viria se a criança tivesse o planejamento motor global. Então, quando eu comecei a intensificar a questão do planejamento motor amplo dele, de movimento, através de circuito, sequenciamento de ação, a fala também foi melhorando. Ele conseguiu começar a sequenciar 2 palavras. e tudo Então, isso você pôde aprender porque, né, foi também, você tem também já uma bagagem, né? Você é fisioterapeuta, então mas assim, assim, a minha área de atuação dentro da fisioterapia era uma área totalmente diferente. Eu nunca atendi criança, você nunca atendi trabalhava paciente com neurológico. Pilates, né? Que eu lembro que você abordou Agora, isso. minha formação em psicomotricidade, eu comecei em 2019, então toda a minha formação em psicomotricidade já foi tudo relacionado com autismo. Então, todo professor que vinha, aí era aquela chuva de dúvidas, tudo em relação ao autismo. Porque assim, a psicomotricidade ela tem várias vertentes. A criança pode trabalhar com criança, com idoso, na parte escolar, na parte clínica, mas todas as disciplinas que eu tive, tudo eu perguntava em relação ao autismo. Então, assim, a minha formação em psicomotricidade realmente foi bem focada dentro do autismo e eu pude aprofundar bem e ver a importância da parte motora para o Que desenvolvimento também de é outras importante, né? habilidades. Porque dentro do autismo existe vários sintomas, né? Existe, a gente fala é muito diferente, né? As formas que vai aparecer o autismo. Então, no caso, Sim. você falou da hipotonia, né? Na relação do teu filho oral, né? Hipotonia oral. Isso tudo talvez, né, ligado à Sim. questão da E olha praxia. que ele não teve atraso nos marcos do desenvolvimento. Ele sentou, ele andou, engatinhou, tudo no tempo certo. Mas ele tinha hipotonia. Na verdade, hoje, né, estudos já confirmam, Olha, né? Mais de 60% das crianças autistas têm hipotonia. Eu sim. acredito que na A próxima gente tem que atualização olhar do essa questão DS, motora. Temos que estar sim, atentos. eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai entrar essa questão avaliação motora dentro do DSM como critério de avaliação, né, critério diagnóstico, porque Uhum. é muito presente. E outra coisa, a gente não faz, eu não fazia essa ligação, né? Crianças com hipotonia, que tem atraso do desenvolvimento motor de uma maneira geral, a gente muitas vezes só percebe na fase de pré-alfabetização, justamente porque não tem a motora fina. Mas, Exatamente. mas são crianças que elas dificilmente, que vão ter mais dificuldade, né, de fazer imitação motora. Imitação motora é um comportamento
uma habilidade, né, que é pré-requisito para várias outras. Então, e em relação ao planejamento motor, criança que não tem planejamento motor global, que não tem essa questão da ideação, da execução, no movimento, dificilmente vai ter na parte oral. Você Então, vê a criança como que está não... ligado, né? Tá Uma tudo coisa na ligado. outra, e como que o conhecimento já te muda o olhar. É isso que a gente quer despertar, né? Sim. Do que você está reportando. Por exemplo, vamos dar aqui pensando em dicas, assim, como estimular a parte da coordenação motora fina e global. Que dicas, né? A mamãe Anne nos dá aqui para mamães, Então, é papais o que que eu estão aqui. falo. Eu falo, olha, às vezes eu me acho repetitiva. Mas eu sei que todo dia Eu tô tem gente adorando, tô nova achando, eu tô chegando. só sugando conhecimento maravilhoso aqui. É porque eu falo muito dessa questão motora. Aí às vezes eu fico É repetitiva. importante, Porque assim, mas eu não sei que pode ser negligenciado. É muito todo importante. dia tem gente nova chegando. Todo dia tem famílias recebendo diagnóstico. Tem tantas outras com suspeita que não conseguem um diagnóstico com tanta rapidez assim, mas eu acho que a parte motora é a base. Se sua criança tem qualquer atraso de desenvolvimento, seja ele de fala, seja ele motor, seja ele de qualquer coisa, a parte motora é a base. A primeira coisa que a criança desenvolve autonomia é na parte motora. E Então, como que está essa ligada à questão... fala, né? Parte motora, como que ela está ligada também ao desempenho, à questão da fala, né? Então, isso é Sim, não só a fala, a comunicação de uma forma geral, porque a criança antes de falar, ela se comunica, né? Tem a questão dos gestos, então do sim, apontar, dessa questão do alcance dirigido, isso tudo é parte motora. A criança, ela se expressa, influencia. ela explora o ambiente, né? Uhum, Engatinhando, sentando, através da parte motora. Então, exatamente. eu acho que é Perfeito. fundamental qualquer. E quanto antes começar, melhor. Mas isso não quer dizer, você falou em relação à poda neural, né? A Sim, gente sabe que existem sim, que tem a neuroplasticidade, que tem sim, as podas neurais, mas isso não quer dizer que crianças maiores não vão conseguir atingir algum com objetivo motor. certeza. Por isso que a gente Tudo tem a reabilitação cognitiva. A gente trabalha fazendo também dentro da neuropsicologia a estimulação cognitiva, juntamente na premissa da aba, sempre, né? E existem uhum, testes também, que você estava falando de questão né, motora, que é escalas Bailey, não sei se, né, psicólogos que estão aqui também presentes, terapeutas, avaliem em bebê essa questão motora, se está dentro do marco do desenvolvimento ou não. Uma escala fantástica para bebês, que avalia não só questões cognitivas, mas, né, que é diante de um bebê típico e, né, as discrepâncias, né, no marco do bebê típico e bebê neurotípico, no caso do TEA. Mas observa também essas questões motoras globais, são avaliadas aí através desses testes, né, que são privativos aí do psicólogo. Que é sim. importante papais e mamães, às vezes, que estão assistindo, entender que, às vezes, fazer essa avaliação já também ajuda a ter informação aí na parte motora, que a Iane está reportando, que né, ela vivenciou isso, essa Sim, questão da e hipotonia, o só que tem filho, alguns comentários em relação à ecolalia, né? Porque assim, quando a gente fala de fala claro. e comunicação, é fala funcional. Porque as crianças, às vezes, elas apresentam ecolalia, né? Ou A imediata ou gente tardia, atende. mas O não é que uma é fala. colalia, né? Para quem às vezes está aqui, né, não entende, né? Está aprendendo um pouco mais desse universo do autismo. Porque eu também não Colalia é essa sabia o que é ecolalia, repetição. não. É a repetição da fala de forma, né, generalizada, indiscriminada, sem funcionalidade de comunicar, porque a linguagem é para a função tem duas principais vertentes aí, é ensinar a função social, né, da comunicação, né? Por exemplo, tem muitas questões às vezes que a gente tem que ver a gente observa, né? Por exemplo, os pais que dá tudo, né? A criança não pede, você está inibindo a fala. Então, por exemplo, celular é algo que é reforçador do teu filho, da filha, né, da tua filha que vocês estão assistindo aqui. Você só entrega o objeto, né, que é reforçador se a criança emitir algum som, não é, Iane? É assim que a gente Sim. vai ensinando a estimular a fala, né? Celular, às vezes ela não vai falar celular na primeira vez, vai emitir Não. algum som, aí você vibra e dá o celular. Você ganhou porque você falou, lindo, linda. Você reforça, comemora, faz cosquinha, faz tudo que é reforçador.
né, que a gente faz bastante análise de preferências. Primeiro a gente tem que ver aquilo que é reforçador bem forte, né, de alta hierarquia, aquela que está em primeiro lugar na vida da criança. É um celular? É um brinquedo? É um desenho? Para mudar esse comportamento, igual reforçar falar. Ela, até a criança verbalizar. E a praxia é trabalhar junto com, né, a fonoaudiólogo, junto seguir, né, as sequências das vogais, das falas, até formar palavras. Né, Sim. que necessita. Inclusive, aqui, essa questão dos primeiros mandos, né? A gente não considerava até contato visual. Se ele olhasse, ele ganhava. Se ele olhasse, ele ganhava. Aí Olha depois que ele ótimo. tinha que vocalizar. Aí fazia o A. Aí se ele fizesse o A para qualquer coisa, ele ganhava. Aí depois era o dá. Aí depois era o me dá. Até a gente chegar no nome dos itens. Então, é um processo. As pessoas que começam as terapias, né, a gente muitas vezes fica muito ansioso, porque a gente quer ver o resultado, a gente quer ver uma criança falando, a gente quer ver uma criança com tempo de permanência sentado. Ah, mas minha criança não se senta, minha criança não tem interesse em nada. Então, tudo isso é uma construção. Nada, nada É é muita fácil. repetição, né? Por exemplo, na escola, a gente fazer a criança ficar sentada, né? Em casa, você, pai e mãe, para fazer as tarefinhas aí do homeschooling. Existe, às vezes, essa luta, né? Como meu filho e minha filha, né? Que existe essa questão dentro do autismo, né? Que é a dificuldade, a gente fala na parte do córtex pré-frontal, existe uma alteração, que é a questão da inibição dos impulsos. Existe essa dificuldade do controle inibitório, que é controlar os impulsos para realizar a tarefa, manter sentadinho, focado e fazer a tarefa. Isso tudo é uma construção. Como que a gente vai fazer? Isso eu falo muito no meu curso de avaliação neuropsicológica, né? Para a gente saber estimular, dando dicas ali, como eu vou estimular essa área. E você sabe que esse controle inibitório, a gente começa a trabalhar na motora ampla. A criança está correndo e para. A criança está se mexendo e para. Estátua, a brincadeira Controle de estátua. inibitório. Como é que ela Ajuda vai muito. escrever uma letra e parar se ela não consegue correr e parar? Como é que ela Olha vai conseguir? É tudo uma construção, é uma maravilha, hierarquia Anne. mesmo de desenvolvimento. Não tem como você exigir que a criança que faça um monte de rabisco, ela consiga parar onde está a bolinha, se no controle amplo, ela também não consegue. Isso é uma construção e vai trabalhando de forma multidisciplinar. Papais, mamães e a gente, né? Fisioterapeutas, a parte, né, quem trabalha com focada em psicomotricidade, pedagogia, terapia ocupacional, vai fazendo nessa mesma linha de fazer sentar. Você vai anotando o protocolo, né? Quanto tempo que a minha filha, meu filho conseguiu ficar sentado? E vamos aumentar, reveza a demanda, né? A gente trabalha muito com revezamento de demanda. Olha, você conseguiu mais 10 minutos aqui para fazer a tarefa? O que eu vou fazer? Vou te dar um reforço, até não precisar ser mais reforçador, né? Por exemplo, dar o celular que ela gosta tanto. Quanto mais tempo ficado, mais tempo você pode deixar ficar ali no celular ou em outro reforçador. Na verdade, eu digo, olha, é tudo estratégia de ensino. Demanda de alto custo, reforçador de alta potência. Alternar demanda de alto custo com demanda de baixo custo, tempo de permanência sentado, depois faz uma atividade em pé. E outra coisa, muitas atividades a criança não precisa ficar sentada. Hoje, Pedro só faz atividade sentado na mesa. Né? Hoje ele não faz programa aba na mesa, ele só faz atividade na mesa, atividade pedagógica, porque na escola ele vai ser exigido ficar sentado. Mas as atividades, os programas aba, ele faz no chão ou em qualquer outro lugar. Então, essa questão da mesa... Você trabalha a flexibilidade cognitiva, ele sabe, então, quebra até aquele padrão, né, de rigidez comportamental, que às vezes a criança... Essa questão da flexibilidade cognitiva, a gente trabalha até, na aplicação do ABA, ele vai na sala, na varanda, no quarto, ele vai andando pela casa, justamente para trabalhar a flexibilidade cognitiva. Alternar o curso do pensamento, existem outras formas de aprender, eu aprendo sentado, eu aprendo ali, né, ali sentado no chão, vai quebrando esses padrões rígidos, que eu também falo muito isso lá no nosso curso da academia, porque é importante a gente trabalhar peraí, quando tudo dá errado, e aí? Como é que eu vou, qual outra alternativa que eu vou utilizar? Então, você propor à criança, né, olha,
Você pode usar histórias sociais. Olha, deu errado nesse caminho. Qual a outra opção? Vamos olhar aqui na figura. Então, isso tudo vai trabalhando a flexibilidade cognitiva, o Isso. estátua A que gente você usa fez, uma agenda visual também, que tudo pista funciona bem. visual. Muito Eu importante vou você só usar fazer aqui um figuras. comentário. Vou Sim, só aqui comentar, vou comentar dois comentários que o que é que tá. acontece? Crianças com baixo repertório, Pedro também, quando ele tinha um pouco repertório logo no início, o único reforçador dele era o celular. Era a única coisa que chamava a atenção. E o que é que eu percebia? Que ele ficava muito mais excitado, a questão das estereotipias motoras aumentavam bastante. E quando a gente tirava esse celular, era uma novela, era uma birra, era um choro. Até um dia que eu cheguei para o analista, eu disse, a partir de hoje, proibido o celular. Eu não quero mais celular em terapia. Ah, mas ele não gosta mais de nada. Eu digo, olha o tanto de brinquedo que tem aqui. Se vire. Vai ter que Porque a criar gente não repertório pode de reforçar brincar. o hiperfoco. Porque se você ficar só dando um reforço, você está fazendo o inverso, né? Você não está generalizando. A criança pode aprender com várias outras coisas que não seja só o celular. Então, Sim. quando você E até fica porque só em um não, ou o reforçador, você celular ou qualquer outro reforçador, a criança não pode ter só um reforçador. não Se a criança pode. só tem um reforçador, não tem Isso nenhum. Se limita. ela enjoar Limita. desse reforçador. E limita potencial de aprendizagem, tem que aprender de outras formas, ver outras Aí formas o de que foi que viver, de aconteceu? A aprender. quantidade de birras aumentou muito, muito no início da terapia, porque ele não Uhum. aceitava brincar de mais nada. Então a gente criou o repertório do brincar. Entrou no programa aba repertório de brincar. E ele tinha que brincar. E ele tinha que brincar com os brinquedos que ele já sabia fazer, os pareamentos, os brinquedos do quebra-cabeça. E dessa forma a gente conseguiu, usou o esquema de reforçamento de fichas, que até hoje ele usa. Mas antes a gente só usava 3 fichas, hoje ele já usa 10 fichas para poder Nossa, ganhar um top. reforçador. E desde Aham. então ele não usa mais, ele tem acesso a eletrônico em horários, né, definidos, mas não Perfeito, em horário perfeito. de terapia. Acabou, se eu digo, olha, acabou, eu não quero mais. Porque a terapia acabava e eu que ficava com o menino aqui chorando. Ele Tá não aceitava certo, brincar de mais nada. tá corretíssima. Isso é bom que a gente está conscientizando aqui, papais e mamães. Não Que deixe é usar só um possível. reforçador. Tem que generalizar, a criança aprender outras coisas, vai cortando, vai revezando a demanda, até não precisar mais de celular, né, Sim, para ser reforçada a fazer, e até não precisar mais de nada fazer, porque tem que seguir regras, porque tem que aprender isso. E isso você vai estar estimulando ele a trabalhar o controle inibitório, né, inibir os impulsos, capacidade de seguir regras. Com isso, a atenção compartilhada, a atenção concentrada, tudo isso vai melhorar cognitivamente. sim. É um processo, juntamente com a aba, que a gente vai, né, seguindo aí, né, Yane? Mas, assim, excelente. E é importante falar das pistas visuais, né, da comunicação alternativa, as fotos, mostrando as fotos, né? Você trabalha com isso, não é? Você, no Sim, teu Instagram, né? a gente, na verdade, aqui ele trabalha, né, com imagens, mas aqui funciona muito bem também a questão da videomodelação. Ele usa hoje, né, a agenda visual, que são pistas visuais, né, dessa questão das transições dos ambientes, mas ele responde muito bem à videomodelagem, que também é uma estratégia de ensino que vai depender muito da criança. Sim, Não tem sim, como a sim. gente generalizar, né? Queria pedir a você para falar uma questão importante que você citou, que eu tenho certeza que tem muitos pais e mães que têm a questão de essa dor, essa dificuldade, né? Meu filho não fala, minha filha não fala, e tem a questão de uma apraxia, pode ter apraxia também. Sim. Como que você dá e indica que exercício você utiliza para estimular a Então, fala o que é que também, né? aconteceu, né? Eu sabia que existiam os pré-requisitos para fala. Eu já tinha estudado sobre os pré-requisitos e a fono já tinha me deixado bem consciente que se ele não tivesse os pré-requisitos, ele não falaria. Então, mastigar, essa questão de diminuir essa sensibilidade orofacial, sugar, soprar. Soprar, pegar bolha de soprar, né? Também para poder. Soprar Tudo. no canudo, Pode soprar bolinha usar de sabão. bolha, O ato de canudo. soprar, porque quando a criança não Sim. sopra, quando a gente fala, a gente está soprando. A gente Sim, está articulando estou através do sopro. soprando Então, aqui. crianças que não sopram, ou com o bico direcionado ou sem ser direcionado, vai ter muito mais dificuldade. Essa questão do planejamento motor,
de sequenciamento de ação. Crianças que não sequenciam na parte ampla também não vão sequenciar na parte oral. Então, existiam vários, o contato visual, a comunicação através de gestos, né, a questão do apontar. Então, isso tudo foi trabalhado. E quando ele já tinha os pré-requisitos, que eu disse, não justifica ele não estar falando. Então, foi aí que a gente começou a buscar outras fonos que tinham experiência, né, com apraxia, para fazer a avaliação, para a gente ver. Eu disse, não, deve ter alguma coisa a mais. Essa questão da inconsistência dos fonemas. Uma hora ele falava uma palavra com um fonema, depois ele trocava. E quando eu fui estudar apraxia, são características da apraxia. Essa dificuldade ele sabe a palavra, só que é como se não viesse. A gente mostra uma foto de alguma coisa, ele sabe o que é que significa, sabe o que é, às vezes até faz o pareamento com a palavra escrita, mas é mais difícil essa questão da fala em si. Existe uma desordem assim, motora da fala, né? Quer soltar um som, não faz, troca por outro. Então, por essas questões que vai, né, trabalhando, isso, claro, torna complexo um pouco mais a questão da fala, mas nada que não seja trabalhado, estimulado e aprendido, porque crianças com a praxia vai aprendendo, vai falando, vai treinando, vai colocando os fonemas, né? As fonos vão fazendo esse trabalho, né? De juntando palavrinha e junto. É uma construção, a gente fica, quem é família, né, fica naquela ansiedade, porque é como se a gente fizesse tudo e, tipo, trabalhasse para um pouquinho. Trabalhar para um pouquinho, assim. A gente ganhou isso aqui. Só que isso aqui é tanta coisa. Porque, assim, cada criança, ela, diante de um tratamento, né, diante de um profissional, ela vai reagir de uma forma. Então, assim, eu digo, olha, comemore as pequenas vitórias, porque de pequeno em pequeno, né, de grão em grão, a gente chega ao muito. Então, para nossas crianças, elas, nossa, eu digo, olha, Pedro e várias tantas outras, porque são crianças que ficam sob demanda o dia inteiro. O dia inteiro. Alguém mandando fazer ou não mandando fazer, e erra e tenta de novo, e erra e tenta de novo. Então, é muito difícil para eles. Então, é muito puxado. Eu digo, olha, não é todo mundo que aguenta uma rotina de uma criança que faz essa rotina de terapia, não. Porque são muitas horas. Né? Muitas horas que precisa São muitas fazer. horas de intervenção. Então, aqui eu comemoro tudo. Tipo Isso assim. aí, com muita festa, muita alegria, né? Isso, porque depois que eu comecei a estudar essa questão dos pré-requisitos, né, de saber, por que minha criança não faz isso? O que é necessário? Ela não imita, o que é necessário para ela imitar? Aqui a imitação foi uma luta. A gente, assim, usou várias estratégias para conseguir a imitação motora. E eu sabia que a fala vinha da imitação motora, que esse comportamento social, né, do brincar, vinha com a imitação motora. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que a gente precisa? Quando eu comecei a estudar, eu queria que ele conseguisse essa habilidade. Tá bom. Quais são os pré-requisitos para essa habilidade? Então, eu vou começar pelos pré-requisitos. Quando eu comecei a fazer isso, a ansiedade diminuiu muito. Porque eu sabia que ele precisava trabalhar a base para conseguir chegar em cima. Então, o que a gente sabe... Você olhou o conhecimento primeiro, os pré-requisitos, quanto que essa conscientização... Porque uma coisa depende da outra. Porque tem pais, mas pode chegar assim, não concordo com a profissional, tá errado, aí debate, né? Isso só prejudica, né? Por isso que mas aí cabe também ao profissional explicar o porquê, né? Por quê? Exatamente. Explicar, dar informação para minimizar. Os pais, eles não têm a obrigação de saber. A maioria, na verdade, não sabe, né? Eu também não sabia. E eu acho que cabe ao profissional realmente sentar e explicar, é isso por conta disso. Eu estou trabalhando isso aqui a curto prazo para poder atingir isso aqui a longo prazo. Isso. Estamos em tal parte do currículo de habilidades, vamos chegar a esse nível. Em tantas sessões a gente quer trabalhar, está atingindo tantas porcentagens de alcance, né, da meta. Sim. De 10 tentativas, está conseguindo 8 vezes olhar para mim, então isso já é um bom sinal.
falta conseguir mais, né, o 10 total para me passar para a habilidade de imitação. Então, por exemplo, essas informações vão, né, minimizar todas as vezes uma ansiedade, uma preocupação, né, dos pais e vai te dar um norteamento. Eu sempre acho Inclusive, a importante. imitação também é pré-requisito para fala. Sim, tá tudo ligado, gente. Tudo. Tá Então, tudo se a criança ligado. não imita a parte ampla, se ela não imita um bate-palma, se ela não imita a mão na cabeça, ela Essa também não onda vai imitar a vogal, ela também não não vai vai. imitar a palavra. Por isso que Então, tem que assim, estar quando a ficha caiu aí dessa questão dos maravilhoso. pré-requisitos, eu quero que ela faça isso. O que é que ela tem que fazer primeiro? Então, isso diminuiu muito a minha ansiedade Nossa, e me ajudou a maravilha. entender o processo, né? Não pular Fantástico. Muito etapas, porque importante o que é que isso, estava Dani. acontecendo, né? Inclusive no VibMap, até hoje ele tem alguns buracos no VibMap. Ele tem alguma coisa por conta dessa questão da fala, né? Nível 1, nível 2, que tem os buracos por conta da Sim. comunicação, da fala mesmo, né? Então, é uma coisa que eu não entendia o porquê. Mas por quê? Tá? Porque a gente vê aqueles gráficos, né? Aqueles quadradinhos, e eu Sei, já fiz vários gráficos desse. com os buracos. É, Então, assim, quando a gente assim, entende, fica muito mais fácil saber o que fazer saber o caminho da evolução, né? Ele está sabendo, trabalhando a coordenação motora ampla para poder ajudar isso na fala e a imitação também vai ajudar. Então, esse conhecimento vai impactando, vai sim, vendo a porque o linha que da que evolução. acontece? Quando Você chega vai na tendo uma fase noção. quando chega na fase de pré-alfabetização, é porque muita gente me pergunta isso. Muitas dúvidas em relação a isso. A minha criança não escreve. Aí eu pergunto logo, né? Mas ela sobe escada? Ela pula com os dois pés? Não, mas o que que isso tem a ver? Tudo a ver. Entendeu? Aí ninguém é obrigado a saber. Sim, Porque que a criança não pega no lápis, se ela nem se senta direito, se ela não consegue ter uma organização de tronco nem para se sentar. Imagine uma perfeito. coordenação para poder pegar num lápis. Top, E muitas vezes isso é exigido antes da hora. A parte motora dela não está preparada, ela não tem planejamento motor para aquilo e ela está sendo exposta àquilo. sim. Então, muitas vezes esse estímulo se torna aversivo, que foi o que aconteceu aqui em casa. Essa questão do lápis com o Nossa. Pedro, ele foi exposto a isso, Uhum. a analista na época, antes do tempo, ele não tinha isso, então ele ficou com uma aversão grande a lápis. Ele quebrava todos os giz de cera, rasgava papel, se levantava da mesa, Se era tornou uma novela. estímulo de aversão, aversivo. A gente teve que voltar, né, 2 passos para trás e tirar tudo em relação a lápis, trabalhar a coordenação motora de outra forma, para depois ele ser apresentado ao lápis de novo. Mas Por foi todo exemplo, um processo. a gente pode, a criança que está com essa resistência de lápis, pode ter ocorrido alguém, né, que passou a mesma história, né, assim, né, meu filho não gosta de lápis, não gosta disso. Quais outras formas de poder trabalhar a motricidade fina? Por exemplo, assim, uma das dicas, né, que eu dou é pegar, tipo, você pode trabalhar várias funções, assim, pega, tipo, bolinhas coloridas e com pinça, assim, você pode pegar até um pregador, assim, de casa do varal, e coloca, por exemplo, você pode trabalhar a atenção ali concentrada, pega só a bolinha vermelha, isso tudo vai ajudar o movimento de pinça, né, para ajudar na Sim. coordenação motora. Não, tem várias coisas que podem ajudar em casa, que eu sempre falo para usar o que tem em casa. Pregador de roupa, pegador de macarrão para fazer as transferências, abrir e Maravilha. fechar zíper, abotoar e desabotoar. O próprio uso da colher e da escova de dente é uma atividade motora fina. Abrir pote, abrir e fechar pote. Abrir, fechar, muito Tudo, bom. tudo que a criança vai usar a mão é uma habilidade motora fina. Vai Não precisa, trabalhar esse porque movimento de pinça, a né? criança ela De só vai pegar no coordenação. lápis quando ela tiver esse movimento aqui com os 3 dedos. E força Exatamente. suficiente para segurar o lápis. Pode fazer com pincel, palito de dente, palito de picolé, furar isopor. Então, tem inúmeras atividades que a criança pode fazer em casa que trabalhe esses 3 dedos, que não seja com lápis. Que foi isso que a gente fez. A gente começou a trabalhar, tirou o lápis, todo tipo de lápis, de cera, lápis de cor, tirou tudo e começou a trabalhar a motora fina de outra forma. Começou a trabalhar força de mão, força de braço, para depois apresentar o lápis. Então, assim, hoje Pedro é uma criança que ele escreve, ele faz escrita espontânea, ele escreve o nome dele completo.
em letra Maravilha. bastão, ele sabe ler, ele aprendeu a ler só, a gente descobriu que ele lia. A gente Que descobriu que legal. ele lia. Mas aí é uma habilidade, né? Ele tem hiperfoco em letras e esse hiperfoco, a gente sempre usou o hiperfoco, ele aprendeu a montar quebra-cabeça através do hiperfoco dele, que foi letras. O primeiro quebra-cabeça que ele montou foi um quebra-cabeça do alfabeto, porque existia uma sequência para montar e ele sabia qual era a sequência. Então, aqui em casa tem muito brinquedo de alfabeto, porque era o hiperfoco dele. Então, eu aproveitei esse hiperfoco para ensinar outras habilidades. Top Inclusive demais. esses movimentos de motora fina, porque ele catava as letras no feijão, que ele não pegava no feijão, catava as letras na espuma, no slime, que ele não pegava, ele tinha intolerância. Então eu fui pegando Usou o isso que, para sempre trabalhar a associando questão sensorial, trabalhando as outras as dificuldades, outras quebrando as questões. barreiras, por Sempre um aproximações estímulo, sucessivas, né? aproximações sucessivas. Sempre com um estímulo que ele gostava muito, um brinquedo, uma miniatura que ele gostava muito, com um estímulo que ele não Colocava lá no gostava. meio do slime para pegar. Então, Eu olha que colocava primeiro só fantástico. em cima, né? Que ele não Ah, tinha que sujar a que mão. demais. Aí quando Tô ele adorando conseguia isso. pegar, aí eu afundava mais. Aí ele Gente, sujava eu o dedinho, aí tô ele bebendo sujava. da dica Agora aí, ó. uma coisa importante, né, que eu sempre fazia, eu digo, ele sujava e queria e ficava agoniado para sair da atividade, porque o dedo sujou. Então eu Era sempre deixava uma toalha ou um lenço umedecido, não tem problema, se show. sujou, limpa. Pronto, limpou, ele ia de novo. Limpou, ia lá, ia de novo. Isso Isso tudo foi você inclusive com trabalhou também a tinta. quebra, né, do padrão rígido. Ah, sujou, fica naquela birra. Não, limpou. Não precisa Acabou, chorar. limpou, não precisa. Passou. Então, isso muda o Agora, tipo assim, limpou pensamento. imediato, para não dar tempo dele de se levantar e correr. É, exatamente. Aí tem a estratégia de mãe, né? Eu já Fazer deixava tudo. ali o lencinho, ele olhava, ele já sabia que estava lá para limpar. Então, é uma questão até Perfeito. de Já dar uma associou. segurança maior. Então, Perfeito, aqui ele perfeito. tinha aversão a tudo, né? Até a tinta. Com a primeira vez que ele se sujou assim com a tinta, nossa, que ele passou tinta na barriga, eu digo, pode passar tinta na cabeça, na barriga, onde você quiser. Comprava uns tubos de Legal. tinta grande porque ele tinha intolerância a tudo. Todo Aham. estímulo tátil, tudo quanto era tanto de seco como de molhado, de areia, para ir para praia, para ele botar o pé na areia, eu fui 15 dias seguidos, eu disse, ele vai botar o pé na areia. Eu conversei com a Theo e eu disse, todos os dias eu fui para praia com ele, durante 15 dias no final da tarde. E eu É muito deixava ele lá na areia. Aí ele não queria, chorava, chorava, chorava. Aí fazia assim com os dedos, com aquela aversão mesmo. Ele não tolerava areia. E foi realmente uma dessensibilização. Agora, é exatamente. uma Vai coisa que quebrando devagar, né? a Devagarzinho, gente por acha que não vai conseguir. É interessante que, tipo assim, ai meu Deus, eu faço isso todo dia, e todo dia ela apresenta o mesmo comportamento, mas é importante essa questão da consistência. Se você quer desenvolver uma habilidade na criança, quanto vai mais até o exposta ela fim. for, com o maior número de vezes, né, ou de repetições, ou aquele estímulo, mais fácil ele vai conseguir administrar aquele estímulo, por mais que ele não goste. Não é que ele não gosta de areia, vai gostar de areia. Ele não precisa gostar, ele só precisa tolerar. Estar num Quebrar a ambiente que. barreira, né? O comportamento de barreira que impede esse leque de aprendizagem que pode experienciar. Agora, hoje, ele, né, vai na praia, né? Isso segue Sim, adiante. Então, todos esses comportamentos que limitam, que é devido à inflexibilidade cognitiva, que é a alteração aqui no córtex pré-frontal, nas funções executivas, que é responsável por essa capacidade de você alternar pensamento, né? Porque dentro do autismo existe essa rigidez, né? Porque aqui sim, no córtex pré-frontal existe essa alteração, né? De dificuldade de alternar o pensamento, aí fica aquele comportamento repetitivo, restrito, né? Então, o sim. que a Yane foi fazendo foi quebrando por aproximação sucessiva. Coloca, brinca primeiro, né, com areia. Usa o que é mais reforçador. Coloca a letrinha ali no meio da areia. Era isso que eu Coloca fazia. exatamente, para que a criança devagarzinho vai até, né, quebrar, até não precisar mais. Por exemplo, na seletividade alimentar, coloca aqui, primeiro, né, pega brinquedo, né, comida de brinquedo ali para que você quer que ele coma, um feijão, um arroz, uma carne. Brinca primeiro, né? Depois você vai colocando pertinho o prato, né? Ali com brinquedo, até a criança
Até você criar ali a estratégia, vou levar na cozinha, vou ensinar como é que faz, vamos provar, vamos, né? Quanto mais você quebrar essa intolerância, não direto, mas por aproximações sucessivas, aí tem a chance do que a gente está vendo aqui na situação da Iane, né? É esse comportamento aí rígido ser quebrado. Mas você não pode forçar, né? Igual você, Não. com a situação do lápis, forçou, cria birra e aí fica aversivo. Tem que ser por aproximações sucessivas até a criança provar o alimento. Ela vai depois para a cozinha. Você pode ensinar também, né, na terapia dentro da própria de casa para a criança, né, ir provando alimento devagar, né? Primeiro com brinquedo, depois coloca longe o prato com brinquedo que você quer que ele experimenta, depois coloca pertinho, depois você coloca o alimento de verdade. Vai devagarzinho construindo e reforçando até ele ou ela provar. E por aproximação sucessiva, esses comportamentos, seja de alimento, seja de textura, de alteração sensorial, ser totalmente extinguida, que é o que a gente faz, né? Na terapia em casa. Mas é isso, Yane. Para fechar só com chave de ouro aqui para a gente, né? Que tá maravilhoso, estou pegando tanta dica, tanta coisa preciosa que você está passando para gente. É Se porque, na alguém verdade, eu acho que é o que me falam, né, que é a grande diferença. Nesses cursos que eu estou dando, na verdade, o meu curso ele é voltado para pais, né? A maioria são mães, mas o que sempre legal. falam é porque, assim, na verdade, eu acho que é diferente uma formação que eu faça de uma formação de um profissional. Porque eu tenho uma Sim. visão do lado de casa, De então a quem está linguagem que eu vivendo. falo é uma linguagem que os pais entendam, porque eu sei o quanto é difícil no início essa quantidade de nomenclatura que é usada. E a gente não Sim. entende, a gente não sabe o significado disso. Então, eu me identifico muito com as mães, assim, nesse sentido de estar junto, não deu certo isso, então faz isso, não deu certo isso, então faz isso. Porque eu acho que toda criança ela é capaz de aprender, basta a gente saber ensinar. Então, Usar as estratégias. existem várias estratégias de ensino, até porque não é, muita gente fala, não é autismo, né? São autismos. Então, cada criança é diferente, o que funciona numa não funciona na outra. Mas isso Exatamente. não quer dizer que aquela criança, ela não vá, conseguir aprender. Sim. Então, nessa parte principalmente na parte motora, né? É muito treino, muita repetição. Como um atleta, por que que ele é um atleta, né? Ele é um atleta porque ele treina muito. Ele faz aquele movimento até ficar o mais refinado possível. Então, tudo é treino. Uma criança ela não consegue pular com os dois pés, então vamos treinar. Quais são as estratégias que a gente pode usar para ensinar a criança a pular com os dois pés? Para ensinar a criança a subir uma escada alternando as pernas? Então, a gente pensa que essas pequenas coisas não vão influenciar numa escrita ou numa questão de função executiva, mas vai. Então, Com sempre certeza. começar pela base, sempre começar dentro da hierarquia, né, do desenvolvimento, sempre começar de baixo. A criança conseguiu, vai passando, até chegar lá no topo, né? O que não pode é a gente pular a etapa. Porque aí lá na frente vai fazer falta e vai ter que voltar, né? Dar 2 passos para trás de novo para recomeçar. Exatamente, Anne. Mas assim, eu queria, né, para a gente estar, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, que está aqui, a gente gosta também de interagir. A Ana que está dando bastante dica, né? E assim, tão importante para a gente saber sobre as habilidades que precisamos, né, ter para alfabetizar, para poder ter o comportamento de fala. Quantas coisas a gente está aprendendo aqui, né? Então, gente, se alguém quiser comentar, fique à vontade, o espaço é agora, né? Quem quiser colocar alguma No meu questão. feed tem muito post. Eu sempre, assim, o meu foco maior sempre é a parte motora, mas eu também falo muito da parte de autismo de uma maneira geral e na parte comportamental. Então Que é tem tão muito importante. conteúdo no feed. Quem quiser, eu te dá para maratonar, porque tem Vai muita para live, muito Alegremente, conteúdo. sigam Alegremente, né? Eu dei uma olhada ali, tem bastante conteúdo Tem. bacana, agregador de conhecimento. Gente, siga ali a Iane. Excelente, tá? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua evolução também, junto com mãe, não é só o filho, a mãe evolui, todo mundo evolui, os Sim. profissionais, a gente acaba cada vez mais sendo moldados também, né? Nessa relação.
queria ver contigo, assim, que dica que você daria, né, para pai, mãe, que está passando essa situação, né, que às vezes recebeu o diagnóstico, não sabe o que fazer, e você já passou por isso. O que você daria de palavra e de força aí para as mães, pais que estão aí, né, pegando esses conhecimentos aqui junto com você, aprendendo, né, com a sua trajetória, o que você pode dar uma Então, palavra? o que eu sempre falo, né? Ó, não existe evolução de criança onde os pais eles não estudam. A primeira coisa que tem que fazer é estudar. O primeiro curso de capacitação que eu fiz foi o de capacitação em aba. Depois que eu fui fazer os outros. Então, eu acho que o conhecimento, todo conhecimento agrega, tudo em relação ao autismo, porque não é uma receita de bolo, cada criança é de um Tem o jeito, seu então jeito de aprender, tem a sua preferência, né, de objetos, de brinquedo, coisas que chamam a atenção, outras não. É singular, né? isso. Então, assim, o que eu sempre falo é que estudem. Estudem, participem, perguntem se seu filho faz terapia. Perguntem o que é que o profissional está fazendo, qual é o objetivo, de curto e longo prazo. Peça plano o planejamento semestral. Entendam o Isso. porquê, saibam os Perfeito. pré-requisitos, porque a gente fica ansioso, querendo o resultado, mas às vezes a criança ela não está pronta para aquilo. Então, a gente se frustra, a criança, às vezes a gente vai apresentar uma atividade que ela não está pronta para aquela atividade naquele momento. É muito bom a gente olhar, né? Eu colecionava atividades no Instagram, né? Eu via as outras mães, né, fazendo as atividades, eu achava, ai meu Deus, eu vou montar essa atividade para o meu filho. Só que eu não entendia em que estágio do desenvolvimento ele estava. Então, não é porque uma criança de 4 anos está fazendo uma certa atividade que meu filho de 4 anos vai fazer. Então, essa idade cronológica não é a mesma idade de desenvolvimento, muitas vezes, ou cognitivo ou motor. Então, é muito bom a gente olhar outras atividades, mas a gente filtrar. Disso aqui, o que é que eu posso trazer para a minha realidade e aplicar com o meu filho? Meu filho não consegue fazer com esse manusear uma pinça, um pregador de roupa, mas ele consegue pegar um pegador de macarrão. Então, eu posso fazer essa atividade para fortalecer a mão dele com um pegador de macarrão. Ele não consegue pegar um pompom com os 2 dedos, mas ele consegue pegar um bloquinho com 2 dedos. Então, você Então, adapta, né, vai ir moldando. adaptando as atividades e adaptando o que você Acho já que é o tem em plano de casa. ensino individualizado, né? É fazer o próprio PEI ali com o filho, né? Com a filha, né? Tá Sim, vendo como que mas é porque o que é que funciona. acontece? Muita gente não tem acesso. Muitos vêm me procurar porque não tem terapia Verdade. nenhuma, então tem que se virar em casa, com o que dá, Uhum. com o que tem na hora que dá. Então, assim, existem hoje, né, vários canais de YouTube que é gratuito, vários Instagrams que tem muito conteúdo bom que é gratuito. Então, muitas famílias não têm condições, não têm plano de saúde, não têm condições de arcar com as terapias e buscam Verdade. estimular em casa do jeito que dá. Porque ninguém quer ver, ninguém melhor, né? Ninguém, além dos pais, eu acho que querem mais que o filho evolua ou que, Com enfim, né? certeza. Que consiga atingir habilidades. Então, eu sempre falo também para as pessoas que não têm esse tipo de acesso. Então, por isso que é importante o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o mais, é o E se que realmente faz a adaptar nessa diferença. pandemia com o que tem para poder trabalhar as questões motoras, né? Com as dicas aqui preciosas, né? Que você foi colocando, a gente, né, foi conversando aqui. E é isso, assim, Anne, eu quero agradecer, né, a sua presença, a sua participação. Creio que, assim, eu acho que o grande legado que a Yane está deixando aqui é um legado, né? Pais, vamos se informar, vamos aprender a aba. Claro que a responsabilidade é o terapeuta fazer, mas o É. pai e a mãe Uma coisa junto é o vai terapeuta, né? fortalecer. Isso não quer dizer que o pai ou a mãe, né, É, será terapeuta, não, mas de será forma alguma. um agente potencializador da terapia. Top, ó. Falou tudo. Eu dispenso comentário. Ela leu minha alma aqui. Falou tudo, Ian. Muito bom Mas é você isso que eu penso. conscientizar isso. E é isso que vai ficar na live de hoje. Trabalhar com aba, cuidado com achismo, né? Com intuição. Eu acho que vamos pela ciência, vamos ler os pré-requisitos que a Yane está falando aqui direto para fala.
pré-requisito para habilidade da coordenação motora global, veja item por item, busque esse conhecimento, né, com mamães que passaram isso, como a Iane, que voltou. Travou. Voltou agora. No computador, no celular aqui, perdão, voltou. Gente, mas eu quero agradecer, viu? Muito obrigada, tá, Iane, pela sua presença, por toda essa rica contribuição na sua experiência. Parabéns pela sua determinação, que isso é visível, garra, né, guerreira. Parabéns por ter chegado até aqui pela história, evolução, né, do Pedro. Parabéns pela família, né? E que Deus abençoe Obrigada, eu que vocês agradeço pelo grandemente. convite. Continue nessa missão aí de ajudar muitos papais, mamães que precisam, porque nada melhor, né, que pai, própria pessoa que, né, lida com isso, e a gente que ama também o que faz. Não que eu, desde que eu entrei no mundo aí do autismo, não paro, quero seguir adiante, eu amo cuidar, né, de crianças, trabalhar, usar a psicologia, a ciência, a aba para isso. Então, eu trabalho também com crianças que têm deficiência intelectual, paralisia cerebral, síndrome de Down, não só o autismo, né? Então, assim, desde que eu me enveredei nessa área da neuropsicologia, análise do comportamento aplicada, não paro mais, né? Amo e quero propósito de vida, ir para frente, estudando, mestrado, concluir, vou fazendo, né, É um caminho doutorado. sem volta. É um caminho que eu não tenho como ser a mesma, então eu sou tão impactada, não tem preço, né? Você, né, contar igual aqui que seu filho livrou-lhe de toda essa hipersensibilidade no slime, na areia, porque, né, você usou estratégia. Isso é muito maravilhoso, né? Dar as primeiras palavras, isso não tem preço. Então a gente sonha, chora, vibra junto e ama o que faz. Eu não me vejo outra coisa do que não ser psicóloga. Eu quero morrer nessa profissão. Eu amo demais, gente. E a ciência acima de tudo, né? Nada de achismo, mas ciência em primeiro lugar. A análise de comportamento aplicada para sempre, para a minha vida, para todos nós, né? E é isso, Iane. Obrigada. Obrigada, Renata, mais uma vez pelo convite. Qualquer coisa, estamos às ordens. Também, ó, vamos manter contato, vamos marcar mais live maravilhosa, tá? Adorei. Olha, muito conhecimento, assim, qualidade, de tudo que eu pude pegar aqui de fisioterapia, tantas coisas que você despertou pra gente. Muito obrigada, tá, Iane? Que bom. Tá? Tudo de bom para você, viu? Obrigada a todo mundo que participou, pessoal. Todo Boa mundo noite. que está presente, boa noite, obrigada. E tudo de bom. Estamos aqui. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau.